Oi, gente! Hoje nós estamos iniciando mais um episódio do podcast Marica Info. Hoje com uma convidada que vai falar um pouco sobre a sua história, sobre o seu trabalho. Ela que é pré-candidata a vereadora, né? Carrega também essa questão do desenvolvimento da cidade, de projetos para o desenvolvimento da cidade. A gente está falando da Gabriele, que Gabriele, fica à vontade para. Já te agradeço o convite, a participação aqui, aceitar o nosso convite do nosso podcast e fica à vontade para falar um pouco sobre a sua história de vida e trabalho para a população de Maricá. Obrigada, João, pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui com você no Marica Info e ter essa possibilidade, né, esse canal de abertura para poder expor, enquanto uma pré-candidata, quais são, não só como pré-candidata, a minha história, quais são as intenções que eu tenho enquanto figura pública. Isso que você está fazendo é algo bem diferente. A gente, até como político, tem encontrado algumas dificuldades nos veículos da cidade, porque as pessoas não querem se envolver com política. Isso eu acho até um pouco, como é que eu poderia dizer? Incongruente, porque tudo na nossa vida é baseado na política, seja política social ou política partidária, que é o que rege, né, as administrações de municípios, cidades, estados, nação. E essa coisa de não, eu não quero saber de política, eu acho que isso atrapalha um pouquinho o desenvolvimento. Então, eu sou pré-candidata pelo Partido Novo. Eu escolhi o Partido Novo porque representa muito do que eu acredito. E eu acho que para você se aventurar numa jornada dessa, você tem que estar imbuído do sentimento de estar fazendo a coisa certa. Então, o Novo, ele para mim, hoje, ele representa ideias, ideais, projetos, propostas, quais eu me afeiçoo. Tem alguns representantes que eu admiro bastante, que é o caso do Romeu Zema, que é governador, né, do estado de Minas, faz um trabalho excepcional. Então, eu estou no Novo. Pode ficar tranquila, É um pode primeiro relaxar. É o podcast, primeiro senão eu ia ter que podcast. respirar, que senão eu falo. Não tem problema, é aquilo que a gente conversou antes. É como se fosse uma conversa, então não tem problema. Pode relaxar, pode falar à vontade, a gente não tem corte aqui, a gente vai direto até a gente ter assunto para falar, porque a intenção nossa aqui é trazer ideias e ouvir histórias de pessoas que são relevantes para o município, né? Então a gente viu o seu trabalho, né? Ontem, se eu não me engano, você protocolou na Câmara uma solicitação de uma audiência pública, não, uma consulta Uma pública. consulta popular. Consulta popular. Para que foi essa consulta popular? Você pode falar um pouco para gente? Posso sim. Existem dois temas hoje que estão em alta, né? Que são temas que têm extrema urgência, que é o caso do armamento da Guarda Municipal. Nós fomos numa reunião da CCS e foi falado da questão da baixa do efetivo da Polícia Militar, tem a questão também da Delegacia de Mulheres, enfim. Então, uma forma da gente tentar diminuir a violência dentro do nosso município e ajudar até a Polícia Militar como um apoio, né? Seria o armamento da Guarda Municipal. Isso ajuda muito. Eles estão de frente, direto, lidando com a população. Então, aí as pessoas ficam nessa polêmica. Ah, mas a Guarda Municipal vai ter arma e vai ser um caos. Gente, pelo amor de Deus, o trabalho de armamento, o enquadramento na Lei 13.022, ela requer todo um planejamento de treinamento, de capacitação, de você fazer com que aquele guarda, assim como o policial militar, venha se capacitar para portar uma arma. Sim. Então, tem o psicotécnico, tem uma série de coisas para passar até chegar no fato de você ter um policial, guarda municipal, armado. Então, é esse tema da gente perguntar à população. Você sabe como funciona a consulta popular? Não sei como é que funciona. Então, a consulta popular, através da emenda constitucional 111, você consegue fazer no momento do pleito ali, você vai ter na urna eletrônica a possibilidade de interação da população para que a população vote se é a favor ou se é contra. Então, é a maneira mais limpa de se fazer uma pesquisa. Sim, só que ela também, de certa forma, não é uma imposição, né? A opinião da população, por exemplo, ali, ela vai ter que ser acatada ou não. Como que funciona isso aí? Como no norte, né? Sim, porque a maioria, né? Não é uma coisa, a maioria não. Vai existir uma série de outros fatores dentro da política, mas você vai ter ali uma real resposta da população do que realmente quer que aconteça nesse sentido, no armamento da Guarda Municipal, se o povo está de acordo, não está. Eu sou a favor de sempre haver um diálogo. Sim. Se existe uma democracia, existe para que a gente esteja sempre ouvindo o povo. Qual é a necessidade do povo? Não é o que eu acho, é o que a maioria acha, a forma melhor de governar.
E é a questão da Guarda Municipal, e a gente também, dentro dessa consulta popular, fala sobre a questão do desenvolvimento econômico, setor privado e criação de postos de trabalho qualificados. Porque, conforme eu falei no vídeo, nós temos o passaporte universitário e na feira de profissões nós não vimos vagas voltadas para quem está se qualificando. Então, como que vai ser isso? Como vai funcionar? Vai vir um monte de gente formada no mercado e essas pessoas vão trabalhar onde? Vão ter que, como muitos aqui em Maricá, né? Isso não é bom para a nossa economia, tem que se deslocar para outras cidades, municípios vizinhos para poder ter emprego qualificado, não estou falando emprego no comércio. Então isso é ruim, porque você não gera crescimento realmente, o crescimento real, que é o quê? O trabalho, é a produção dentro do município de Maricá. Então, para que isso aconteça, né, a questão dos empregos qualificados, a gente precisa de empresas maiores dentro do nosso município. E, claro, de preferência, desvinculadas a qualquer tipo de prestação de serviço para a prefeitura. A gente quer que a nossa cidade ande de maneira autônoma. Pelo menos esse é o objetivo dessa consulta popular. Saber se a população está de acordo com esse tipo de desenvolvimento, com esse tipo de investimento. Legal. A gente barra muito na questão, é intrínseco a ligação dessa questão com a política, né? A gente tem, por exemplo, hoje a cidade é governada pelo PT há vai fazer 16 anos, já com o término do mandato do prefeito Fabiano Horta, e algumas pautas, por exemplo, mesmo que pareça ser urgente e necessária, meio que conflita com os ideais dos governantes, né? E a questão do armamento da guarda, eu acredito, né, na minha opinião, que é um dos sistemas. Ele meio que conflita. Quando o vereador Ricardinho Netuno ele propôs a questão da presença da guarda municipal, de cada escola ter um guarda municipal, o prefeito, em uma inauguração posterior, ele falou sobre que a escola não tem que ter guarda, não tem que ter presença da figura ostensiva, né? Mas sim da educação e tal. Então, é uma coisa que, assim, muita gente tem medo de falar, né? Porque a maioria das pessoas, de certa forma, tem uma ligação direta ou indireta com a prefeitura, que hoje é quem mais emprega na cidade, e todo o desenvolvimento ele é em torno dela, né? Da prefeitura. Então, é o Estado inchado, né? exatamente. Isso não é funcional. Acaba que tem muitos projetos que a população ela necessita, ela cobra, só que acaba conflitando com a questão da vontade, né? A gente, no nosso trabalho, a gente vê muito isso, né? Que às vezes falta vontade de fazer. Você vê muito isso em Maricá? Então, eu já me dei o benefício de várias dúvidas, né? Se era realmente falta de vontade, falta de capacidade, falta de observar, mas eu entendo que talvez seja intencional. Não é interessante quando você desenvolve um município e ele seja independente por uma política que talvez não queira esse desenvolvimento, né? Talvez não, que não quer, porque não é feito isso. Você acabou de dizer, são 16 anos de um governo que não investe diretamente no desenvolvimento autônomo das empresas da cidade. E que assim, o empresário ele não é mau. O empresário, ele é um agente de mudanças dentro do município dele, dentro da cidade dele. Ele fomenta o emprego, ele cria todo esse aquecimento que é necessário para que a cidade se desenvolva. Então, assim, hoje eu vejo Maricá como uma cidade que quer fazer a figura do Estado inchado. Tudo é ligado à prefeitura. E eu já cansei de conversar nas ruas com as pessoas e me deparar com situações que, assim, são degradantes. Teve uma moça, uma enfermeira formada, com currículo, nananã, e ela me mostrou a conversa dela com, que eu não vou dizer nomes, porque minha intenção não é aqui criar polêmica, com possíveis colegas de trabalho de futuro. Então, ela falando lá que ela estava se humilhando para um determinado cidadão que representava um determinado político para conseguir uma vaga no hospital. Enfim, também não vou dizer qual é a vaga, porque senão vai ficar muito na cara. Sim. Então, assim, essas situações, elas são muito corriqueiras e eu recebo essas reclamações com muita frequência. E eu falo, gente, porque até né, dentro dessa pré-campanha que a gente está desenvolvendo, eu cogitei a possibilidade de trazer um hospital particular para Maricá. E cheguei a começar uma conversa. Só que aí o grupo né, do hospital privado, que a gente estava conversando através do intermediário de minha confiança, falou, não vou entrar lá não, porque lá é PT. Eu falei, poxa, e a gente vê, né? Eu tenho plano de saúde, eu não uso meu plano de saúde americano, não tem onde usar.
A gente acaba usando o posto do 83, não estou reclamando, até o posto funciona muito bem, para o que se propõe, ele vai ok, mas a gente poderia ter algo melhor, porque a nossa cidade ela é bilionária. A verdade é essa. Daria para se fazer tudo, mas não há hoje um interesse na liberdade. E eu acho que a palavra de ordem, Maricá, é liberdade. Liberdade para o povo escolher onde quer trabalhar, liberdade para o empresário se desenvolver e crescer desvinculado de prefeitura. É liberdade para a gente ter espaços de ação. E nós não temos isso em Maricá hoje. As vozes estão sendo caladas. A gente sabe muito bem que hoje o que acontece, e eu já também ouvi vários relatos, de pessoas que são ligadas à prefeitura, que têm lá os seus cargos comissionados e não podem ter voz, não têm o direito de votar em quem quer. Isso é ruim, isso não é bom para o crescimento do nosso município. Mas aí é o que eu brinco, né, que eu falo. A gente tem que lembrar essas pessoas que o voto é secreto. Que por mais que haja todo esse padrão de coação, elas têm que entender que na hora ali das urnas ela pode fazer a diferença e ninguém vai ficar sabendo. E que o novo, não estou dizendo o partido novo, estou dizendo o algo novo é algo nunca tentado antes. É o que eu estou falando, parece redundante, mas não é. Então, você de repente trazer e ter uma coragem de mudar a realidade do município vai fazer com que novas coisas surjam. E não são negativas, porque a gente já conhece o que nós temos hoje. E eu acredito que não vai avançar mais do que já é. Então, para quem quer crescer dentro do município, essa eleição de 2024 eu vejo como uma excelente oportunidade de tentar algo novo, de tentar mudanças. Ah, mas a questão vai tirar um buca, vai tirar o ônibus de graça. Gente, vamos parar para analisar? Eu desenvolvi um projeto chamado Fomento ao Emprego Produtivo. O que é o Fomento ao Emprego Produtivo? Nós temos uma cidade bilionária, isso é um fato, correto? Sim. Para mim, programas de assistência de renda, esses programas de renda básica para tirar a pessoa da pobreza, são de extrema importância e urgência. A gente precisa disso. Até por uma questão cultural do nosso país, a gente sabe que ainda temos muito a devolver para a sociedade. Maricá pode fazer isso, perfeito. Então, por que a gente não faz da seguinte maneira? O beneficiário lá vai no CRAS, porque a gente quer o crescimento das pessoas. Quando chegar no CRAS, ele não vai só se credenciar para receber o benefício, ele vai se credenciar para saber quais são as aptidões dele. Tem um banco de dados de currículo associado ao credenciamento do CRAS. Ah, eu não tenho capacitação. Então vamos fazer capacitação para você se tornar um profissional no mercado? Claro, população economicamente ativa. E esse banco de dados de currículo ligado diretamente ao setor privado de Maricá. Com as empresas devidamente regulamentadas, que passarem por um crivo, vão ter acesso. E essas pessoas vão poder trabalhar sem perder o benefício. Pelo contrário, a manutenção vai ser como se fosse um ajuste tudo tem um custo de vida, né? O nosso custo de vida em Maricá é alto. Então, que o benefício se associa a um salário, um piso do comércio, que é o que a gente hoje tem como vaga de emprego, para que esse trabalhador ele ganhe mais. Ele possa ganhar o benefício e mais o piso do comércio. Isso vai fazer com que as empresas tenham mão de obra e vai fazer com que o trabalhador seja produtivo. A gente tem pessoas produtivas na nossa cidade. E quando há produtividade, a gente tem uma entrega, fica um legado, que é o crescimento. E é assim que a gente vai fomentar o aquecimento da nossa economia de uma maneira autossustentável e independente, autônoma. Ah, Gabriele, mas aí você está falando para associar o benefício? Estou falando para associar o benefício, sim. Porque as pessoas não têm que perder o benefício. Elas têm que se preparar, se capacitar para que elas possam ficar e depois deixar a vaga para o próximo. Não deveríamos comemorar apenas novas pessoas entrando nesses programas. A gente deveria comemorar a cada maricaense que sai do programa. Porque isso significa que o nosso município está crescendo. Que essa pessoa não depende mais. Já tem um espaço ali para atender uma nova pessoa naquela vaga. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, estou entendendo. Essa questão esbarra até na questão da sustentabilidade da própria administração pública, que é dependente hoje dos royalties de petróleo. Então a gente tem um recurso que ele é finito, ele vai, né, não se sabe quanto tempo ele vai durar ainda, limitado, mas uma hora ele acaba. Porém, a cidade ela continua crescendo, ela continua, né, a cada ano a gente tem aí 20 mil novos moradores, essa é uma média, e aí a gente tem esse acréscimo nos programas sociais que acabam inchando cada vez mais. Então a gente tem lá um mecanismo que foi criado, que é o Fundo Soberano de Maricá, mas ele é limitado também, né? Os recursos eles são limitados. Uma hora, se você parar de depositar e o rendimento ele abaixar, porque ele é sempre
variável de acordo com a taxa básica de juros, porque é um investimento conservador. Esse rendimento vai ser mais baixo porque não vai pagar as contas que a prefeitura garante que pelo menos paga o renda básica de cidadania. Porém, os outros programas, por exemplo, o Tarifa Zero, ele não consegue custear se não tiver usuário de petróleo. Então, o que eu quero dizer com isso? E é uma pergunta que eu deixo para você. Você acha que dessa forma, criando um mecanismo de que a pessoa se qualificando e tendo um emprego, ela deixando de ter isso aí, liberando para outro, é uma forma de garantir a sustentabilidade do próprio renda básica de cidadania? Claro, claro, claro que sim, porque você vai ter novos recolhedores de impostos. Hoje nós só temos o royalties. A nossa prefeitura não se importa com o crescimento do empresário que deixa imposto para o município. A verdade é essa. Então, eu acho que nesse momento que Maricá tem muito dinheiro, deveria haver sim uma redução de impostos na área dos empresários, né, na ISS, Imposto de Serviço, para que estimulasse o aquecimento dessa área aqui, que vai ter o quê? As vagas de trabalho, certo? Para que depois a gente pudesse fazer essa passagem. Mão de obra qualificada, mão de obra sendo absorvida dentro do próprio município. Isso faz sim ser autossustentável. Claro que a gente sabe, conforme você disse, que dinheiro, isso aí é conceito dentro de economia, é um recurso escasso e finito. A gente sabe disso. Então a gente tem que fazer de uma maneira que ele consiga estar dentro dessa roda equilibrada. Da maneira como nós estamos caminhando, nós só temos saídas. Qual é a receita? Da onde que vem essa receita hoje? Não temos isso hoje. Nós não temos empresas no município que sejam capazes de sustentar esse município. Vai ser IPTU e empresas. É uma coisa muito atrelada ao próprio renda básica de cidadania. Ele, durante a pandemia, a prefeitura, isso é fato, né? Estatística. A prefeitura, ela criou o PAT, né? Que virou o PPT. Esse PAT, ele, mais 20 mil pessoas recebiam um salário mínimo, que na época era 1.045 por mês. Esse valor, beleza, ele retornava para o comércio, e aí no ano seguinte ele gerou, Maricá saiu, acho que da 13ª ou 18ª posição para a terceira em arrecadação de ICMS no estado. Então, assim, é uma coisa que depende dos royalties, porque se acabar o royalties, como é que no ano seguinte essa posição vai se manter? Hoje o Maricá só perde para, se eu não me engano, para a capital e para Duque de Caxias em arrecadação de ICMS. Né? A capital pela quantidade de indústrias e serviços e Duque de Caxias por conta da refinaria e de outras indústrias também, claro. Mas a gente vê que Maricá é uma cidade economicamente rica, né, como você falou, mas nem todo mundo usufrui desse recurso. Nós temos uma cidade rica com uma população pobre. É isso que está acontecendo hoje em Maricá. Nós temos pessoas que são dependentes de programas de renda e nós temos um comércio que funciona dentro do nosso município, mas que todos os dias a gente vê empresas sendo fechadas. Isso aí é um fato. Esse mês mesmo fecharam mais 5 ou 6 segmentos de gastronomia. A gente estava até conversando, né, antes de entrar no podcast. Eu falei, gente, isso é absurdo. Nós deveríamos estar desenvolvendo o setor empresarial da cidade. Na área de gastronomia, há uns 6 anos atrás, não, 5 anos atrás, eu propus a criação de um circuito. Circuito Musicalidade. O que seria o Circuito Musicalidade? Nós temos uma cidade que tem um contrato com a CVB, Convention Visitors Bureau, é uma federação de turismo. E aí, nós temos um projeto de turismo sendo implementado, supostamente sendo implementado. Só que a gente não vê em bares e restaurantes da nossa cidade que sejam pequenos. Eu estou falando de algo que aconteceu há 5 anos atrás. Não estou falando de algo de hoje. A possibilidade desses contratantes pagar pelos artistas locais. Então, o Circuito Musicalidade poderia ser uma parceria público-privada, poderia ser uma lei de incentivo, enfim, para que os nossos músicos locais, que passaram um perrengue danado, e eu acompanhei isso de perto na pandemia, estive fazendo, a minha empresa fez a live de muitos deles, gratuitamente, né? Estivemos juntos nesse momento de tanta dor que foi para a classe artística da cidade. E seria uma maneira desses músicos terem o trabalho deles garantido no setor de gastronomia, nos bares e restaurantes de Maricá. O projeto seria esse circuito para manter o entretenimento, para que a gente pudesse fazer uma divulgação da nossa cidade, uma divulgação, você vai achar redundante de novo, fora de Maricá, fora dos municípios em torno. Eu falo uma divulgação para outros estados, uma divulgação internacional. Nós temos uma Maricá que tem locais belíssimos.
por que não fomentar esse turismo? Sim. Né? A gente não vê tanto esse turismo na cidade, até mesmo por conta da questão hoteleira. Isso é um tema que eu iria até fazer esse questionamento para você, né? A gente esbarra nessa questão, né? Vai trazer o turista, mas para onde? Onde que ele vai ficar? Exatamente. A gente tem muitas empresas que trazem, por exemplo, colaboradores de fora, né? A gente vê diversas construtoras aí que não conseguem mão de obra em Maricá, e acabam trazendo de fora o pessoal, né, para trabalhar, mão de obra. E aí eles utilizam parte dessas vagas em pousadas. E aí, quando tem evento esportivo na cidade, a gente tem uma demanda muito grande de pessoas perguntando onde ficar, porque as pousadas Estão acabam ficando lotados. cheias, porque não de turista, mas porque é, esses eventos eles trazem as pessoas de fora, né? Maricaí teve recentemente um evento de handball de praia, né? Que foram diversas seleções. E aí, assim, é bom para quem tem a pousada ali, só que o desenvolvimento do turismo, como é que fica nessa questão? Você pensa em propor projetos nessa vertente? Então, eu estou como vereadora, né? Como uma pré-candidata a vereadora. Mas sim, tem projetos sim. Inclusive, incluindo o tema acessibilidade. Porque eu vejo que nós temos uma natureza muito bonita em Maricá. E você fala de eventos. Eu falo de turismo como acontece em Búzios. As pessoas não vão a Búzios só para um evento X ou Y. Búzios é uma cidade turística. Porque tem praias belíssimas, porque foi feito todo um marketing, Sim. que é que eu brinco, né? O marketing é você pegar esse copo aqui, envelopar com celofane dourado e botar um laçarote. E é isso que eu penso para Maricá. A gente pegar a nossa cidade, modelar ela e colocar uma imagem dela até internacional, pelos locais tão belíssimos que nós temos aqui. Então, como seria esse projeto, incluindo a questão da acessibilidade? Nós temos passeios para pessoas portadoras com necessidades especiais, dentro dos destinos. Por exemplo, vamos falar Cachoeira do Espraiado. Nós criarmos um roteiro. Que aí, dentro desse roteiro, nós vamos ter o destino, o passeio propriamente dito, os bares e restaurantes, o evento e a hospedagem. Isso é muito legal, porque você acaba mostrando uma cidade completa Sim. para o seu turista, né? Para a pessoa que está vindo visitar Maricá. Claro que a gente não pode fazer isso num dia que tem um apagão da Enel, né? Porque senão vai ser. A gente barra em outro gargalo que a gente tem, que é a questão da infraestrutura. E a Enel é a nossa vilã hoje. A gente, quando montou o podcast, teve a ideia de montar o podcast, um dos problemas era esse, né? E os primeiros dias aqui, quando a gente estava trazendo equipamento, era questão de falta de luz. A gente estava montando alguma coisa, apagão. E aí, cara, tem que ter um gerador. E aí, em breve, a gente vai trazer o gerador para cá, que a gente vai ligar ali. Que aí, se tiver algum problema, pelo menos a nossa gravação vai ser mantida. Rapaz, eu sou uma pessoa, não vou dizer revoltada, eu sou uma pessoa inconformada. Eu acho que é a palavra mais assertiva para eu falar. E quando houve a questão do Natal, que apagou tudo, eu fui para a internet e quis criar um grupo, né, de pessoas que queriam entrar na justiça contra a Enel. Só que aí eu fui, infelizmente, paralisada. Eu recebi um ofício da OAB que eu não poderia dar prosseguimento, né, nessa proposta de conseguir um advogado. Eu não queria exercer a profissão faço faculdade de Direito, mas eu não queria exercer a profissão. Eu queria era juntar um grupo de pessoas para a gente fazer uma ação coletiva, mas um advogado entrando com várias ações para fazer um burburinho para ver se essa concessionária passava a prestar um serviço decente para a nossa população, porque é um total descaso o que acontece aqui em Maricá com a questão da Enel. A gente tem que resolver isso. Isso impacta, que é uma questão de infraestrutura, diretamente em uma série de coisas. Seu podcast mesmo, se você não tiver ali alguma coisa para estabilizar a tua energia, como no no-break, no caso da minha máquina de impressão digital, você perde o seu trabalho. Sim. A gente está aqui gravando, acabou a luz. Mas enfim, então essa questão do turismo eu acho que é uma porta assim, maravilhosa para a gente explorar, até porque nós já temos o produto, que é a nossa cidade, Maricá, conforme eu falo, é maravilhosa, e trazer, eu falo sempre de questão de investimentos de fora, porque seria muito interessante uma Maricá, assim como Búzios, aquecida. Eu não vejo isso hoje. Quando eu falo também dos eventos, né, que nós temos sendo realizados pela nossa atual gestão. Enquanto comerciante, que não sou mais, graças a Deus, o que acontece? Quando existe o show proporcionado pela prefeitura, sabe o que acontece com os bares e restaurantes da cidade? Que não estão ali no burburinho do show? Não sei. Ficam vazios. Isso estou falando, assim, de cadeira.
Não, vai ter show gratuito não sei aonde. O comércio fica vazio. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso. Então, aí eu te pergunto, né, João? A gente tem uma cidade que faz shows com muita frequência, não faz? Sim. Como que esse empresário vai sobreviver? Vai pagar as contas? Se no final de semana, né, os feriados, finais de semana, que são os dias que ele deveria realmente faturar, ele não consegue porque tem um monte de shows parados. Ah, Gabriel, não é para fazer show, não é isso. Mas eu acho que também tem que ter um remédio para essa outra situação que está acontecendo. A gente não pode fechar os olhos para isso. Porque senão a gente vai pegar o empresário e vai transformar o empresário em pessoas que ficam em barraquinhas, que é o que acontece nos eventos. Se você observar, todo evento tem uma tenda Sim. e tem várias barraquinhas. Como uma cidade vai se desenvolver com barraquinhas? Maricá virou a cidade barraquinha. Nada contra, é um trabalho digno, acho que tem que existir sim, mas nós temos que ter os dois, as barraquinhas e não empresários saindo do seu estabelecimento, que eu já vi acontecer, um dono de restaurante saindo do restaurante para ir para uma barraquinha no evento. Isso é incongruente, isso é minimamente incongruente. Eu, pelo menos, acho isso. Eu faria uma proposta paralela aos eventos para que nós tivéssemos desse lado aqui também aquecido. Porque nós precisamos gerar empregos. Sim. E emprego a gente não vai gerar no comércio de barraquinha. Então, esse trabalho na área de turismo seria excelente para que nós conseguíssemos uma demanda suficientemente capaz de aquecer as duas coisas. Que fossem os eventos, mas que fosse também o comércio, que depende de movimento para poder pagar funcionário, aluguel, e o aluguel é por 12 meses no ano. Então, é uma carga grande de despesa, um custo fixo muito alto. E o turismo, eu acho que é um excelente remédio para a gente poder equacionar essas duas situações, que é uma cidade que promove os eventos gratuitos para a população, perfeito, maravilhoso, mas uma cidade que também promove a dignidade do trabalhador, que são postos de trabalho qualificado e empresas com capacidade de se desenvolverem e crescerem e serem autônomas, independentes de prefeituras. Legal. A gente vê que você apresenta projetos para a cidade, mas a gente entra na questão, por exemplo, agora política partidária. O Novo, ele é um partido que, se eu não me engano, na eleição passada ele não tinha, né? Então, acaba que a questão da nominata, né, para quem não entende, são um conjunto de pré-candidatos agora, né, mas de futuros candidatos, e eles precisam de uma soma de votos para poder fazer um representante. Você acha que nessa nominata que você está, é possível fazer um representante? Porque assim, não adianta a gente ter os melhores projetos do mundo se a gente não conseguir, por exemplo, ter um grupo sólido, forte, que consiga pelo menos garantir uma vaga, que agora são 21, né? Vão ser 21. Você acha que tem a possibilidade, por exemplo, do Novo fazer pelo menos uma cadeira na Câmara Municipal? Eu acho, antes de responder essa pergunta, é importante a gente explicar e informar a população como funciona esse cálculo, porque a gente escuta, a população escuta, mas a população nunca é informada de fato da matemática da coisa. Nós temos hoje 176 mil pessoas votantes, não é isso? Eu acho que 172, se não me engano. Por aí. Então bota lá. Essa média. Como que funciona o coeficiente eleitoral? Que é exatamente isso que você está me perguntando. Se a gente vai atingir o coeficiente eleitoral e tem hoje, né, a lei das eleições, ela teve uma atualização, que são 10% minimamente do coeficiente eleitoral que o candidato precisa fazer para que ele esteja apto a ocupar lá a cadeira. Porque nós tínhamos candidatos com 200 e poucos votos, enfim, não funciona mais assim. Então, vamos lá. Eu vou pegar lá os 176 mil, nós temos dentro de Maricá uma abstenção de quase 30%, algo em torno de 30%. E aí, nós vamos ter uma diferença de, vamos botar 5 vezes 3, 4, 500, 120 mil votos válidos. 120 mil votos válidos. Dividido por 21 cadeiras. Sim. É mais ou menos isso. Então, o nosso coeficiente eleitoral esse ano, eu estimo estar entre 6 mil e poucos votos. Né? Então, para a população que está assistindo esse vídeo, eu acho importante até para que ela escolha de uma maneira inteligente aonde ela vai colocar aquele voto. Né? No candidato que tem a maior possibilidade de ocupar um partido, enfim. Ou naquilo que ele acredite assim, não, essa pessoa precisa criar um capital político, que o capital político nada mais é do que o número de votos naquela base daquele candidato, porque essa pessoa tem uma proposta interessante e que nessa eleição talvez não vá conseguir, mas nas próximas vai ter um capital político forte, até para negociar. Porque a gente sabe que política não se faz somente com mandato. Nós temos várias pessoas aí dentro da nossa política da cidade
fazendo política, às vezes até mais do que pessoas que têm mandato, e que não estão ali numa vaga de vereador, numa vaga de prefeito, estão por trás dos panos, né? Sim. Então vamos lá. Você me perguntou se o Novo, objetivamente, é capaz de ter os 6 mil votos. Eu acredito, porque eu vivi isso na pandemia, num trabalho organizado. Você já viu uma foto na internet que tem vários peixinhos em formatos de tubarão? Eu usei isso muito na pandemia. Quando eu entrei no grupo dos empresários em Maricá, tínhamos 7. E a nossa movimentação, ela foi bem orquestrada, assim como um jogo de xadrez. Sabe? Você tem que ter planejamento estratégico para alcançar o que você quer, efetivamente. Então, ser novo não é um problema. O que eu vejo como problema é você não ter um planejamento estratégico. Eu acredito sim, se o novo for capaz de ter esse planejamento estratégico, trabalhar em bloco, porque eu vejo muita questão da vaidade entre pessoas do próprio partido. Isso é muito ruim, gente. Eu sou uma pessoa que adora trabalhar em bloco. Se você for ver nas minhas redes sociais, você vê um outro pré-candidato, que é o Jorge Zito. Por quê? Gabriele, você é maluca? Eu não sou, porque eu sozinha, eu não sou louca, eu não vou fazer 6 mil votos. Exatamente, é o que a gente está até levantando aqui essa questão, né? Você sozinha não consegue fazer 6 mil, então você precisa dos votos dos outros candidatos. Então, acho que se todo mundo pensasse dessa forma, em todos os partidos, não só no seu, né? Eu acredito que a chance de vencer uma eleição é muito, porque a gente vê muito o poder é, de um lado só, né? E a gente aqui acredita que na pluralidade, né? Foi o que a gente sempre tem trazido constantemente no nosso conteúdo, tanto no nosso site quanto aqui no podcast. A gente dá voz a pessoas, a vozes que têm essas visões diferentes de cidade, né? Então, assim, é importante que você está falando aí para esclarecer para o eleitor isso, né? Que uma pessoa não ganha eleição sozinha. Ela tem que Não. ter um conjunto de outras pessoas ali, não que apoiam só ela, mas que apoiam outros candidatos do seu próprio partido. E eu também gostaria de esclarecer a questão do vereador, né? Porque eu estou vendo assim umas loucuras acontecendo nas redes sociais. Vereador xingando, pré-candidato a vereador, né? Pré-candidato a vereador xingando o prefeito por causa do lixo na rua. Gente, isso não é função do prefeito, isso é função dos vereadores estarem fiscalizando essa questão do lixo nas ruas. Então, nós precisamos saber aonde que a gente está entrando e qual é o papel que a gente de fato desempenha. Por isso que eu até vi um podcast você falando, não, mulheres, representando mulheres. Eu represento as mulheres, sim, mas eu não represento quaisquer mulheres. Eu represento mulheres que venham se capacitar e se tornar competentes para ocupar uma vaga. Porque eu acredito que a minha cidade, a vaga de vereadora da minha cidade, né, que é a qual eu vislumbro concorrer, seja uma vaga de extrema importância. E para isso eu preciso estar capacitada para desenvolver um projeto, para eu fazer a minha função de maneira exemplar. Caso contrário, a gente está falando de artistas. E eu acho que Maricá não precisa mais de artistas, a gente precisa de gestores. Cada um dentro do seu patamar, do seu posto de trabalho, mas desempenhando de maneira competente a sua função. Então, que a gente estava falando da questão do novo, né? O Novo é um partido que em Maricá é novo, mas ele tem uma trajetória política. Conforme eu comecei o podcast, que eu estava mais nervosa, agora já relaxei. Nós temos líderes como Van Hatten agora no Sul. Ele foi firme na questão do leilão do arroz. Não sei se você está acompanhando o que está acontecendo no Sul, a questão do leilão, enfim. E é um representante do Partido Novo. Então, por essas pessoas, né, pela competência dessas pessoas, até pela meritocracia, que eu acho que é essa questão que nós devemos ter na política, uma política de políticos meritocratas, nós podemos sim mudar a realidade e fazer um vereador do Novo. Eu não acredito em rótulos. Porque é assim, não vai conseguir. Eu sou uma pessoa que eu não rotulo nada. Mas, respondendo a sua pergunta, através ou mediante um planejamento estratégico e um trabalho em bloco. Caso contrário, realmente, é bem mais difícil você conseguir obter esse resultado aí que são minimamente 6 mil votos para eleger um candidato a vereador e um candidato do Novo com 600 votos. Que seria mais ou menos isso. Vou botar 700 para a gente ter uma margem de erro. Sim, é legal. A gente tem quanto tempo aí de podcast, né? 34 minutos. 34? Tem tempo. Se quiser apresentar algum projeto, mais alguma proposta, né? Porque apesar do vereador ele ser um agente fiscalizador,
ele, de certa forma, tem a sua forma de indicação legislativa, que depende do Ele prefeito. cria projetos de lei. E cria projetos de lei que também depende de uma articulação política para ser aprovado. Também não adianta a gente aprovar, por exemplo, na Câmara um projeto e chegar para o prefeito e esse projeto ser vetado. A gente vê muito isso acontecer em Maricá, e aí a prefeitura, né, através da procuradoria, alega que é inconstitucional o projeto e tal, volta para a Câmara e a própria Câmara que aprovou o projeto, ela não derruba o veto do É prefeito. isso que eu ia te falar, mas existe a questão de você derrubar o veto, assim como também o veto do presidente, né? Para isso que a gente tem que estudar um pouco de direito constitucional para entender como funciona. Mas e por que você acha que acontece isso? Dos projetos irem e haver uma incongruência e não poderem seguir? Em Maricá, no caso, De uma maneira geral. eu acho que em Maricá é muito porque a maioria da Câmara ela é governista, né? Ela é da base do governo. Então a gente tem hoje um vereador de oposição e 16 integrantes da base do governo. Então ele cria um projeto, o projeto aprova entre seus pares, mas vai para o prefeito caneta lá, não, vou vetar. E aí volta para a Câmara fala, não, agora vamos manter o veto do prefeito. Eu acho meio que. Você acha que há uma relação de sucerano e vassalo, né? Aí eu não sei, aí mudou um pouco da questão da entrevista, da entrevista aqui. Mas a gente pode traçar um paralelo disso, né? Porque os vereadores da base do governo, de certa forma, seguem o voto do líder do governo, né? E aí tem, né, as suas divisões ali entre secretarias, né? Muitos vereadores deixam o cargo de vereador para ficar como secretário durante muito tempo. Então, a pessoa ela vota, isso para mim, assim, pessoalmente, não como um maricaíno, como o João. Sim, pessoa física. Pessoa física. Para mim, eu nunca consegui assimilar isso. O cara, ele é eleito para vereador, para deputado, e aí ele deixa o cargo dele para ser secretário. Então, ele meio que joga os votos dele fora e deixa o suplente, né? Aí o questionamento é que não, mas vota no partido, né? Ele é só um representante do partido. Mas eu acho que existe dentro do partido os acordos, né? A política não se faz sozinho, conforme você mesmo disse. Sim. Então, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar. Só que, o que eu penso? Quando você me fala isso, e quando eu também sei disso, eu constato que a nossa política não é feita para o povo. Isso não é a representação da democracia. Democracia é você ter lá a voz do povo sendo ouvida e sendo representada através de uma pessoa. É isso, porque não daria para todo mundo falar como era lá com os gregos, né, como funcionava nas praças atenienses. Enfim, então hoje nós precisamos mudar o quê? Exatamente isso. Por isso que eu falo que política, você falou, Gabriele, estão todos da base do governo. Eu fiz um evento num espaço que eu tenho, e eu botei PT para falar, de representantes da Andréa, Netuno, Avante. Aí todo mundo falou assim, você é maluca, você está dividindo seu espaço com outros pré-candidatos. Eu estou. Sabe por quê? Se caso, vai que eu sou um azarão. Conhece a história do azarão, né? Vai que eu dou um azar e entro, ou uma sorte, não sei. Eu vou dialogar com essas pessoas. Adianta eu vir aqui no seu podcast, me imbuir de um personagem, começar a falar mal de todo mundo e depois eu não conseguir aprovar nem para representante de turma, que é o que acontece. Gabriele, você não tem posição? Não, eu tenho posição. Mas a minha posição, ela não pode exceder os meus limites e invadir os direitos de outras pessoas, que é o que eu vejo acontecer. Porque quando você excede os seus direitos, invade os direitos, os seus direitos, o seu local de voz, o seu local de fala, fica inviável que a gente possa negociar. E o nosso negócio ele precisa acontecer porque isso é em prol do povo. Quando a gente fala de terceiros, a gente não tem que se importar com a gente mesmo. A gente tem que se colocar em segundo plano e entender que nós somos meras ferramentas. O vereador, no meu ponto de vista, é uma ferramenta. Ele não é o fim. E eu até brinco, né, que aqui em Maricá nós temos vários políticos de estimação. Porque o fulaninho... Como se fosse um favor do fulaninho. Está ali sendo remunerado. Não estou aqui para questionar se muito, se pouco, se devido, se não devido, o que deveria ser mais, mas ele está ali sendo devidamente remunerado, acordou com aquele contrato para representar você, ou seja, ele é um funcionário do povo. É assim que eu hoje me vejo quando eu me coloco na posição de concorrer a uma vaga de candidata a vereadora, né? No caso, uma vaga de vereadora lá na frente. Não como eu sendo uma artista ou eu sendo a pessoa mais importante da minha pré-campanha. Para mim, as pessoas mais importantes da minha campanha é a população.
São as pessoas que fazem base, que fizeram sentido para eu estar aqui. Porque eu falo para você, João, se hoje a política de Maricá estivesse funcionando maravilhosamente bem, se tudo estivesse ok, eu não seria política. Porque até para eu me aventurar a ser política, eu tive que quebrar alguns paradigmas na minha cabeça, porque a gente tem a figura do político associada ao safado. A verdade A gente tem muito essa questão da meio que criminalização da política, né? E a política a gente faz a todo momento. Aqui a gente está, de certa forma, fazendo política. Então, você vê que isso, essa criminalização, essa questão da própria mídia queimar a imagem do político, isso atrapalha o seu trabalho? Já chegou a te atrapalhar, por exemplo? Então, olha, o meu trabalho ele não pode ser atrapalhado por nada, porque eu tenho um objetivo maior. Mas é algo que eu falo, gente, se tivesse tudo aqui, eu não estaria aqui. Então eu vou enfrentar isso. E a minha competência e minha capacidade em estar em trabalhar exatamente a taxa de rejeição. É muito fácil você trabalhar quando está tudo lindo, tudo maravilhoso, você está trabalhando em prol do governo. Se eu tivesse aqui, o Fabiano, não estou também para questionar se ele é bom ou mau gestor, mas se eu estivesse associando minha imagem à imagem do Fabiano, eu estaria recebendo, de repente, algum voto por conta disso, né, lá na frente. Mas eu quero trabalhar a taxa de rejeição, eu quero resgatar do povo a vontade de lutar pela cidade onde ele vive, não achar que eu não vou votar porque eu já estou desiludido. Gente, a única coisa que é fato é que a eleição vai acontecer, que políticos vão ocupar vagas com ou sem o seu voto. Isso é fato. Então, se você está desmotivado, você está aí na sua casa hoje, né, que vai ver esse podcast, e desacreditou da política, entenda de uma vez por todas que o seu achismo, suas crenças, não vão resolver o problema. Você ficar inerte. E eu sou uma pessoa que quer encorajar pessoas a entrarem na política. Por quê? Eu acho que quanto mais pessoas inconformadas e que quiserem realmente, que queiram se capacitar para se tornar um agente, né, um agente político, é melhor. Porque nós vamos ter pessoas boas na política. Se a gente já acha que política é lugar de corrupto, nossa, o que mais importa? Como que a gente vai mudar alguma coisa? Como a gente vai acreditar na mudança? Não acredito, não. Claro que tem que ter mudança. E a mudança é cada um de nós. Eu vejo muito a gente, né, o ser humano de uma maneira geral, colocar a responsabilidade sobre o êxito no outro. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e temos que arcar com ônus e bônus das nossas escolhas. Então eu não tenho que esperar que vá surgir no meio do povo um super-homem, vai abrir assim a camisa, vai ter o S, que vai resolver todos os problemas do meu município. Não. Se eu não estou conformada, se eu não concordo, eu não vou ficar em casa reclamando. Eu vou pegar, vou arregaçar as minhas mangas e vou para a luta, que é o que eu estou fazendo. Para mim, foi muito desconfortável no início. Primeiro porque eu não fazia vídeo, eu nunca fui uma pessoa de me autofotografar muito, sempre gostei de fazer projeto, ficar atrás do computador lá, sabe? Se possível, mas estou tendo eu tô tendo que me desbloquear. E para mim tem sido muito interessante ver as pessoas até na rua falando comigo assim: nossa, você é a menina a loura lá da internet? Eu falo, a menina, já fico feliz da vida, né? Depois dos 30 ser chamada de menina, que eu tô bem na fita. Então é muito interessante esse trabalho e você vê uma construção na questão da política. Para esse ano, não, que não vai dar mais tempo. Mas eu pretendo sim criar até, de repente, em parceria com o meu partido, que o Novo tem isso, né? Que são mulheres na política, trazer essa temática para Maricá, a gente fazer capacitação dessas mulheres. Porque eu vejo muitas mulheres dentro da política, mas que estão perdidas, que estão sendo usadas como cota. Eu não sou cota. Eu não quero fazer um papel de cota. Nem na UF, quando eu fiz o vestibular, eu entrei com cota. Então, o que eu acho é que a gente precisa, sim, acreditar que há possibilidade de mudança. Isso é o primeiro ponto. Que a gente não pode dizer que não vai votar, porque isso, para mim, é loucura. Não ter preguiça de votar. É uma vez só a cada 2 anos, né? É uma vez só, cara, não custa. Vamos votar, vamos escolher, vamos acompanhar a política, vamos nos interessar pela política. Gabriela, enquanto pré-candidata, deixei nas minhas redes sociais, fiz um site, gabriellegomesmaricá.com. Nesse site, eu tenho algumas propostas, dentre elas está também a questão da saúde. Eu estive 62 dias dentro do Conde Modesto Leal, vi muita coisa acontecer, não fui eu a paciente, né? Eu fui como uma acompanhante, e quando você não está doente, quase que vivendo o dia todo dentro de um hospital, você vê muita coisa que pode melhorar, porque você está ali, né, como um segundo plano.
E uma das coisas que eu vejo assim, que a gente poderia estar melhorando seria a automatização de alguns processos, como, exemplo, a pessoa está doente, ela não tem que ir para uma fila de madrugada para poder conseguir um número. Gente, a gente tem internet. Hoje nós temos ferramentas para diminuir o sofrimento do povo. E essas pessoas que estão no hospital público, elas estão sofrendo. Elas não estão se sentindo bem. E para mim é um baita descaso não ter algo para remediar essa situação. Que seja um sistema online para fazer agendamento de consulta, agendamento de exames. A minha mãe, ela se trata no Antônio Pedro. Nossa, a minha mãe tem que sair daqui de Maricá para ficar numa fila, para pegar um número, para poder ser atendida, para marcar para ser atendida. Isso é Faz loucura. sofrer, cada vez faz o paciente sofrer mais, né? Faz o paciente sofrer mais. Eu estou falando de uma senhora de 72 anos. Então eu vejo isso acontecer na minha família e eu vejo isso acontecer na família de outras pessoas e estive presente em várias situações dessas. A questão do atendimento online, né, para a gente diminuir esse sofrimento, eu acho muito importante. Em Maricá também, dentro dos meus projetos, eu tenho o atendimento SAMU veterinário, que a causa animal é uma causa que também tem bastante amplitude dentro de Maricá. Nós temos agora esse Mumbucão, né? E que eu soube boatos, não estou afiançando que sejam verdades, que as pessoas estavam pegando os animais e depois estavam soltando os animais. Isso é muito ruim, né? Porque o animal fica no meio dessa história. Mas a gente tem um SAMU veterinário, eu acho interessante, porque eu vejo vários animais agonizando nessas rodovias, aí ficam largados, isso é ruim. Nós temos clínicas, faz um convênio com as clínicas veterinárias, é uma maneira também da gente aquecer. Na verdade, até tem convênio, que eu acho que falta divulgação, falta uma forma de como que a pessoa faz para poder ter o atendimento ali. Porque, né, eu mesmo não sei. Eu sei que tem um convênio com as clínicas, porque isso foi feito no lançamento do Mombucão, né? Lá na Mombuca. Inclusive, escolheram Mombuca, enfim, bastante. Fez bastante sentido ali no momento. Mas a gente sabe que teve o convênio, que tem um convênio com as clínicas por conta desse evento. Num evento foi falado, mas para o público, se você entrar, por exemplo, na página da Secretaria de Defesa ou Proteção Animal, se eu não me engano, você não tem uma informação ali, ah, tá, mas esse convênio é o quê? É só para o animal que é resgatado pela equipe da prefeitura? Como que faz para assessorar? Então, é o convênio da castração. A prefeitura toda segunda-feira disponibiliza um link. Sim, não, tem o da castração, mas também tem o de atendimento veterinário. Esse eu desconheço. Tem o de atendimento veterinário. Eu não sei se é só para os animais atendidos pelo socorro lá. É como se fosse esse SAMU, só que acho que é mais devagar, ou só funciona no horário comercial ali, porque eu já soube de pessoas que tentou acionar, não, mas agora já não atende mais, porque passou das 5 da tarde, o funcionário já foi para casa, né, e não tem. Outro caso foi, não tem motorista, tem viatura. Você tem que dirigir a viatura para. São coisas assim que eu acho que o governo às vezes peca muito nisso, né? Essa questão Fica pela metade, de né? deixar muito frouxa a corda, né? De muitos funcionários fazerem o que querem, né? Isso aí fica até como uma forma de crítica também nossa. E isso é fato. A gente vai em várias situações diferentes. Eu não quero te colocar em mal de Não, a gente anda na cidade, né? Sim. A mesma coisa a questão do lixo. Pô, tem o contrato, a gente sabe que tem. Pô, e daí posso, por exemplo, cresceu muito nos últimos anos. Coletar uma vez a cada 2 dias faz sentido? Não faz mais. Você tem que ter a coleta todo dia. Eu sou radical. Em determinados lugares, você tem que ter a coleta 2 vezes no dia. Você tem que ter uma coleta no começo da manhã, outra coleta no começo da noite. Porque o comerciante ele não vai colocar durante o dia ali o lixo dele, ele vai colocar no final do dia. E se for o cachorro lá, o cavalo, sujar tudo, vai ficar sujo até o dia seguinte, sabe se lá se vai ter alguém de varrição. Então são coisas que assim, a cidade cresce, a gente sabe disso, vê isso na prática, em índice populacional, imobiliário, enfim. Mas os serviços parece que continuam estagnados. Sobre essa questão, né, dos contratos licitatórios que a gente tem a concessão do lixo, eu sou a favor de atrelar ao contrato uma seguradora. Por quê? Porque se a empresa não prestar o devido serviço, a gente aciona a seguradora. E não é o povo pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Aí você fala assim, Gabriele, que loucura isso.
Não existe isso hoje, não é feito dessa maneira. Mas seria uma maneira, de fato, da gente parar de enxugar gelo. Porque eu vejo é enxugar gelo. E aí o vereador tem que estar lá, não, pediu o caminhão de lixo. Isso também foi outro fato, assim, que eu tô achando engraçadíssimo. Pessoas que não tem nada a ver, gente, a população pode pedir pro caminhão de lixo passar, a população tem acesso lá. Eu acho que é um link, é um WhatsApp da Somar. Isso. Então não precisa de nenhum pré-candidato dizendo que está sendo atendido para recolher lixo. Mas é porque pelo candidato, pelo vereador é mais rápido. Não, mas não estou falando de vereador, não. Eu estou falando do pré-candidato. Uhum. Gente, o povo pode fazer isso, não Sim. precisa. Então está se usando uma mecânica que cabe a todos para uma promoção, porque as pessoas talvez não entendam o que elas podem ou não. Eu acho que a conscientização cabe aí nesse momento, da gente informar ao povo o que ele tem direito, como que ele pode requerer os direitos dele, fazer valer os direitos dele. Eu acho que falta muito isso. A gente informar o povo, você tem direito a isso. Tá, tudo bem, mas como que eu faço para conseguir obter os meus direitos? Eu acho que isso é importante, né? Esse trabalho, para que a gente não brinque de Idade Média, né? Quando a Bíblia era lida em latim, para que ninguém entendesse. A gente tenta prestar muito esse serviço, né? De explicar para os moradores, né, como é que funcionam as coisas. Isso aí. Então, por exemplo, no nosso site a gente tem o link da castração. Então, se jogar lá, vai achar o link da castração, porque às vezes a gente muda. Então, segunda-feira eles mudam e o link suspende quando acabam as vagas. Pois é, e aí fica... Já mudou essa segunda-feira, tá? Então assim, fica... É complicado, né? A pessoa conseguir achar, ela tem que saber muito, né? Porque tem gente que não tem esse conhecimento. Caramba, eu achei que era só entrar aqui e fazer aqui, mas... João, você já tentou acessar o portal da transparência? Já, não, assim, porque assim, eu trabalho há 14 anos com jornalismo em Maricá. Então a gente foi na marra aprendendo a mexer ali. Mas eu sei que é muito difícil. É muito difícil. Você acha que uma pessoa normal, um usuário padrão, ele consegue obter as informações que ele precisa no portal da transparência? Não consegue. Isso já foi até questionado num podcast que eu participei. Que eu fui entrevistado. E eu falei, não consegue, não tem como. Porque é complicado. Você tem diversas divisões ali, receita e despesa. Enfim, você não sabe o que foi pago às vezes. Até para ter acesso a alguns minutos de contrato, você não consegue. Você não Você acha. tem que. E o que eu sou a favor também é que trazer, né? Existe dentro da questão da programação, quando você vai fazer a análise de usabilidade, de ser friendly ou não. Então, essa estrutura, ela precisa ser amigável, que é o friendly, Sim. que é uma estrutura navegacional de fácil acesso. A gente precisa transformar o portal da transparência em transparente. Porque hoje, para mim, nada mais é do que um mero proforme. Se cria um portal da transparência, mas não tem transparência para o usuário. Ele é o mesmo desde que eu iniciei, por exemplo, em 2010. É o mesmo formato, é a mesma formatação, a mesma dificuldade. Hoje é o que você está falando, né? A experiência do usuário, hoje em dia, ela é essencial para tudo. Para tudo. Então, os próprios aplicativos que a gente tem, poderia ter, né, um aplicativo da prefeitura, onde você pudesse pesquisar lá com um buscador através de inteligência artificial e te dar a informação. Mas acho que isso não é inteligência interessante. artificial, ela não acessa, ela ainda não acessa esse tipo de informação. Eu tentei buscar... Você, por exemplo, ali dentro, dá para exportar em diversos formatos ali. Então, tem alguém que atualizasse aquele não, você diz uma implementação dessa Isso, exatamente. Não utilizar o que a gente tem de IA agora para buscar, mas a prefeitura implementar esse mecanismo ali dentro, fazer uma integração, utilizar uma integração para isso. Dá para fazer. As integrações na minha época eram base de XML. Hoje eu já não sei mais como funciona. A gente mas através XML. Através do próprio XML tem como funcionário alimentar toda a base de dados da IA lá e fazer tudo indexado. A gente tem, antigamente era o ClickView, né? A gente fazia muito, o pessoal do BI aí que vai entender. É uma coisa mais complexa, né? O ClickView, você joga muitas tabelas ali dentro e ele te dá várias ligações e tal. Você consegue achar mais fácil através dos prompts que a gente dá, que é a mesma coisa dos prompts que a gente dá, dos comandos que a gente dá na IA hoje. Mas acho que a gente foi muito longe. Nós fomos, né? Acho que a gente tem que voltar para a política. Ainda temos tempo? Não sei. Tem quanto tempo aí, Davi? 54 minutos.
Se você sabe, se você quiser falar mais alguma coisa, deixar mais, Se me mais algum deixar, recado. João, eu vou falar até amanhã de manhã, porque eu falo pra caramba, né? Eu acho assim, esse tempo de podcast tão um tempo bom. Se você quiser agregar mais alguma Não, a coisa, única coisa fala. que eu gostaria de falar com a população, aí eu falo até olhando para o vídeo, é que para que esse ano vocês venham às urnas, votem, procure saber na cidade onde vocês estão, porque eu não estou falando só para Maricá, isso eu acho que é uma conscientização. Vamos trabalhar o voto, vamos estudar os candidatos, vamos nos importar com a política. O nosso Brasil, ele depende de pessoas que já desacreditaram para que a gente possa mudar o jogo. Maricá, principalmente, essa eleição de 2024, se nós tivermos uma menor abstenção, nós podemos mudar muita coisa, porque é exatamente o voto dos desacreditados. Esse voto, esse ano, vai fazer muita diferença. Né? Então, eu faço esse apelo para que vocês, não estou falando de mim especificamente, mas que vocês estudem a capacidade de cada candidato, os partidos, quais são as propostas. Eu acho que um candidato sem proposta, sem projeto, por isso que eu falei, estava falando sobre o site. Eu fiz um site, porque eu quero transparência, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, olha, ela tem um site, ela tem um e-mail já institucional, já tem um e-mail com o meu domínio, gabrielegomes.com.br, para as pessoas falarem comigo. Dispus um celular para as pessoas também mandarem, porque, assim, a política se faz ouvindo. Não se faz eu falando o que eu bem acho. Eu quero ouvir, eu quero que me liguem, que me mandem um WhatsApp falando das questões, não que eu vá resolver, não estou dizendo isso. Mas é através de informação que a gente consegue estruturar coisas mais próximas com o que, de fato, a realidade da população precisa. É assim que eu vejo, né? Coletando dados. Dados hoje, inclusive, são coisas valiosíssimas. Temos lá a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que chancela essa corrente que eu falo, que informação é fundamental. Então, gente, por favor, 2024, vamos votar, vamos para as urnas, vamos estudar política, procure um candidato que tenha proposta, não vá pelo coleguismo, porque o seu colega vai resolver o seu problema, mas ele vai ser limitado quando o seu problema exceder o raio de competência dele, se ele não for competente. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Então não é coleguismo. Você que está aí sendo obrigado, né? Não sei se essa palavra seria muito pesada, mas você que está sendo conduzido de uma maneira amedrontada em votar em A, em B. Lembre-se, o voto é secreto. Não tem como a pessoa descobrir em quem você votou. Então vote certo, vote consciente, independente de qualquer coisa. Agora eu não posso fazer ainda, mas quando for possível, as minhas mídias vão todas vir com selo "Eu não compro voto". Porque quando você vende o seu voto, você já está dizendo quanto você vale. Se é 50, se é 100, se é 500, é o seu valor. E quando você bota preço em algo, o seu valor está limitado ao preço. Quando você não tem preço, que é o voto não pode ter preço. O seu valor é inestimável. Então você tem voz. E eu vejo as pessoas trocarem o voto delas por algo muito pequeno. Divide 500 por 48. Quanto que dá isso? 48 meses por mês. 500, vamos botar 480 em 48 meses. Dá R$10 por mês. Gente, é por quanto vocês estão vendendo o voto de vocês. Se for o caso de ser 500, se isso acontecer com 500, estou apenas dando um cálculo matemático para que a gente comece a fazer raciocínio lógico antes de assumir um compromisso com alguém na troca de dinheiro. Sim. Eu vou meio que encerrar com uma pergunta meio que provocação. Você acha que, passando as eleições, por exemplo, você continuaria, por exemplo, com essa mesma vontade de agregar, de estimular as pessoas? Então, João, eu vou responder para você. Eu tenho um projeto há 6 anos em Maricá, eu recolho o currículo gratuitamente e jogo nas empresas que eu tenho, né, na minha base, há 5 anos. O meu projeto é Maricá, é um projeto de desenvolvimento econômico, o qual eu estou tentando esses 5 anos. Então, eu já faço muitas coisas por baixo dos panos que eu nunca fiz a questão de aparecer. Mesmo sem objetivamente receber nenhum retorno disso, financeiro, porque eu acredito na mudança. Eu sou uma pessoa ideológica. Isso é muito complicado até, né? Porque os ideológicos não ficam ricos, não tem essa história. Gente ideológica não fica rica. E eu não faço questão de ser rica, porque eu entendo a finitude da minha vida. Eu estou na Terra por um período curto e limitado de tempo e acredito que eu preciso deixar um legado. Então, por essa minha crença,
é que nada me para. Porque eu entendo que eu não vou virar faraó, porque essas pessoas que roubam devem ter um pensamento louco, né? Que vai viver 1000 anos, porque rouba fortunas que não vão conseguir usar na Terra. Então, para mim, essa questão do dinheiro não é o que me motiva. O que me motiva é tentar trazer transformação para minha cidade, trazer transformação para o meu estado, quiçá para o meu país. Então, sim, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Não, foi interessante. Já agradeço a sua participação. O podcast do Maricá Info semanalmente traz sempre um personagem, uma personalidade, não é personagem, que as pessoas vão achar que, não é, que é algo montado, mas não. A gente traz sempre personalidades aqui que são relevantes para o município, que fazem parte do desenvolvimento da cidade. Então, a gente já convida a se inscrever no nosso canal no YouTube e alguns cortes, lembrando aqui que alguns cortes dos assuntos mais emblemáticos vão para o nosso Instagram, que é o @maricainfo. Mas o episódio completo você confere no nosso canal no YouTube e lá tem uma lista de podcasts com os episódios anteriores. Então, muito obrigado, Fabiane. Obrigada, João, e mais uma vez, parabéns pela sua coragem. Obrigado.